Bom dia. Sabemos que tem homework para hoje? Ninguém sabe? Uns sabem. Quem sabe que para hoje tem trabalho para fazer? É um, dois. Só dois sabem que tem. Então, ok. A próxima pergunta é quem fez o trabalho? Dos dois, só que... Fiquei na dúvida se deveria entregar alguma coisa assim. Não. Para praticar. Não, é para praticar mesmo? Ok. Na última aula, na primeira aula, na verdade, a gente viu que um dos assuntos principais que a gente aprendeu, eu espero, é que tem dois tipos grandes na matemática que usamos em geral. Podemos separar as coisas em proposições e objetos, ou afirmações individuais, sei lá. E tem vários subtipos em cada dessa família que a gente vai estudar esse semestre e o próximo também. E a gente discutiu um pouco sobre certas formas que uma proposição pode ter, a coisa mais simples que a gente discutiu foi se o A e o B são proposições, eu posso formar a conjunção dessas duas proposições, que seria a afirmação que ambas são válidas. Espero que eu não estou falando nada difícil. E quais outras maneiras a gente viu que podemos juntar proposições para formar novas proposições? Quer alguém? Como? Implicação, que foi a coisa mais... que acho que a maioria dos homeworks de hoje tinha a ver com implicação num jeito ou no outro. Podemos formar a disjunção, que seria A ou B, certo? A gente viu outra. Sim, a gente discutiu também que esse ou, na verdade, em matemática sempre é incluso, certo? Vocês talvez conhecem o XOR, o que seria a disjunção exclusiva. A gente não falou da negação, que eu vou denotar assim agora, que é uma afirmação que afirma que o que a A está afirmando é falso. Também não deve ser tão estranho isso. E o que falta aqui para completar a nossa tabela? Para começar, a gente falou o que significaria que o A e o B são logicamente equivalentes. Alguém tinha falado que a veracidade de depende, sei lá, uma proposição depende da outra. A gente viu que na verdade a matemática não depende, não necessariamente depende uma da outra, apenas isso quis dizer que ou ambas são verdade ou ambas são falsas. Essa coisa é meio controversial, como a gente vai descobrir hoje. E tem outra que queria... a gente também falou dessa aqui, mas... Sim, implicado por, obrigado. Que, na verdade, a gente poderia falar que isso é apenas uma abreviação dessa coisa aqui. Então, se eu entendi bem o que isso significa, é só virar a direção disso e eu estou entendendo o que está acontecendo. Pergunta? Ou sei lá? Não? Nada? Ok. Bem, então como a gente pronuncia isso, seria implica, sei lá, em B. E isso seria se e somente se B. E aqui foi o trabalho que vocês têm para pensar em casa. E aqui seria... sei lá, A implicado por B, não me importa escrever isso. Aqui também poderia falar que os A, B são logicamente equivalentes. Vou apagar isso para não confundir isso, tá? Tudo isso tem a ver com isso. Bem, então a primeira pergunta para resolver juntos. Em geral, essa é a primeira vez que a gente tem aula e vocês têm trabalho para fazer aula, esquecendo o fato que eu tinha atribuído uns homeworks desde, sei lá, 40 dias atrás. Mas, em geral, eu não vou ficar resolvendo homeworks para vocês. Isso é a ideia aí, que vocês trabalham isso em casa e vocês chegam aqui. Primeiro passam pelo grupo, que vou mandar no fim da semana mais detalhes sobre isso, pela monitoria. Se não conseguimos resolver, a gente vai discutir isso juntos. Mas a ideia é que precisamos tentar malhar um pouco em casa primeiro, antes de
desistir. Então, se essa coisa é para ser pronunciada assim, se é somente se, B, e se a gente entende que isso deve ser a mesma coisa, vamos dizer, com isso, concordamos que faz sentido que essa coisa deve ser essa. Agora vou trocar apenas a ordem para ficar A e B aqui. Então vou botar essa setinha assim. E obviamente como a gente vai pronunciar isso seria A e B. Minha única queixa, sei lá, reclamação em português aqui seria que essa palavra é tão curta que em matemática dá para confundir para ser uma variável, uma constante, sei lá o que é. Por isso eu vou considerar isso como português. A gente vai usar isso na nossa, como se fosse texto mesmo. Ou não tem esse problema. Tem um símbolo para disjunção também bastante usado, que seria assim, talvez vale a pena mencionar isso. E a conjunção também um símbolo mais formal, que seria assim. Eu não vou usar essas coisas como sinônimos. Então, vou voltar aqui para escrever nessa maneira, como se fosse um português enriquecido. Sempre esqueço a palavra assim. Enriquecido, ok. Bem, então, se essa coisa é para significar se e somente se, provavelmente uma das duas setinhas eu posso ler como se e outra posso ler como somente se, e o trabalho foi decidir qual é qual. Então, vamos dizer que você tem uma coisa aqui, uma setinha, uma coisa aqui, e tudo isso aqui faz sentido em português, e tudo isso aqui faz sentido em português. E que tipo de coisa deve ser essa? Que tipo de coisa? Proposição, e essa? Ok. E toda essa seria o quê? Proposição também. Muito bem, ok. Muito bem. Ok. Então, estou afirmando que posso substituir essa setinha aqui como uma das duas opções. Ou se, ou somente se. Quando eu falo posso substituir, obviamente eu quis dizer posso substituir sem mudar o significado da coisa escrita, né? Então, para quem resolveu isso, e duas pessoas, na verdade, que só sabiam que tem isso para resolver em casa, mas para o resto que também nem sabia disso, eu gostaria de fazer uma votação, vamos dizer. Então, a mesma pergunta eu vou fazer depois para outra seta, ok? Então seria... essa seria o sim, ou seria somente sim? Vamos fazer uma votação. Quem acha que essa aqui deve ser o sim? Vamos levantar mãos, tá? E todo mundo tem que votar. Um segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Não estou chegando, contando em grego, 12. Ok. 12 acham isso. Quem acha que isso deve ser o somente se? Não digo. Você não votou no outro também? Não? Ok, desculpa. Não digo. Ok. E um teorema de matemática de aula disse na verdade que somando essas duas coisas vai ser o número de vocês, que nem a pau. Mas enfim. Bem-vindo. Ok. Espero que se eu fizer a mesma pergunta, como é o teu nome? Meu? Sim. Franci Nilsson. Talvez Franci Nilsson vai ser adicionado, na verdade, numa das duas. Um dos dois números vai mudar aqui, mas espero que vamos ter 12 aqui e 6 aqui, pelo menos, né? Faz sentido? Ok. Bem... Vamos descobrir qual é a verdade. É engraçado porque sempre aqui a maioria erra. O que aconteceu de novo? A implicação, então, precisamos discutir, como falei, controversial. O que mesmo significa que o A implica o B? Onde o A é uma proposição, o B é uma proposição. Posso pensar isso como um tipo de promessa. É promessa, né? Sim. Promessa. Eu prometo
O que eu prometo aqui? Tá, mas agora a gente não... Na verdade, não. Eu estou afirmando que A implica B, alguém pode me cobrar que eu menti quando? Ou seja, se a gente entender quando você tem o direito de me cobrar que eu menti, se eu afirmar isso, a gente vai entender talvez melhor o que essa implicação significa. Eu prometo o B, mas não sozinho, apenas no caso que o A aconteceu. Não sei se isso ajuda a entender o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo, que isso é meio piada, meio engraçado, mas dá para entender bem o que significa implicação em matemática. A gente já discutiu que essa coisa posso ler como se A, então B. E alguém pode falar como isso pode ser errado? A resposta está meio já aqui, porque o se está seguindo A. Nesse caso aqui seria, cadê? A, se B, porque esse seria o se B, então A. Eu sei que isso não faz sentido agora, mas vai fazer pouco depois. Então, vamos pensar então que tem um pai que tem um filho, e o filho está sendo muito chato, e está gritando o tempo todo. E o pai fala para o filho, se você continuar gritando, então eu vou bater em ti. Ok? Faz sentido essa afirmação? Não estou falando que é uma coisa boa para um pai falar, mas quero entender o que o pai afirmou. Ele falou, olha, se você continuar gritando, eu vou bater em ti. Imediatamente o filho fica com medo e cala a boca, e o pai bate no filho. E a pergunta é se o pai mentiu ou não. Okay? O pai, com certeza, não é um pai muito bom, certo? Mas a pergunta é se ele mentiu. E se a gente entender o que significa implicação mesmo, a gente entende que ele não mentiu. Ele deu uma promessa que algo vai acontecer, caso que isso acontecer. Caso que isso não acontecer, ele não falou absolutamente nada, ele não prometeu nada, ele não afirmou absolutamente nada. Ou seja, nesse caso, como o filho não continuou gritando, ou seja, a premissa, talvez em português seria isso, não aconteceu, então nesse caso o pai não deu nenhuma promessa, ele não falou absolutamente nada, porque já o lado esquerdo, vamos dizer, da implicação já é falso, então não posso cobrar o pai de mentiroso, porque tudo que ele prometeu foi caso que o lado esquerdo estava verdade. Ok? Estou falando talvez muitas vezes a mesma coisa, espero que estamos começando a ver o que está acontecendo. Então, vamos voltar para a nossa pergunta. Eu tenho aqui o A implica em B. A implica em B. E a pergunta então é se essa coisa pode ser substituída por si ou por somente si. Então vamos supor que eu sei que o A implica o B, então essa é uma afirmação que eu tenho certeza que é verdade. Eu quero ver como posso pronunciar ela substituindo essa seta com si ou com somente si. A veracidade de A garante a veracidade de B. Então, seria si ou somente si? Fale. Teu nome? Teu nome? Yuri. Yuri. Se A é verdade, então B com certeza é verdade. Mas se A é falso, a gente não pode afirmar nada sobre B. Tudo isso é caso que a gente acredita nessa coisa toda, certo? Isso é o que essa coisa está dizendo. Essa coisa está dizendo que, olha, se por acaso O é garanto que o B é verdade também. É caso que O não é verdade, não estou falando que o B é falso, certo? Mas não estou falando absolutamente nada. Não se pode dizer nada. Sim, exatamente. Então, se alguém afirmar isso, seria a mesma coisa de falar que A somente se B. O que significa somente se? É somente que a única possibilidade de dar certo A é se o B também é verdade. Por quê? Porque o A já implica o B. Então não teria como acontecer o A sem acontecer o B, porque o A garante automaticamente o B também. Faz sentido?
Ok. Toda essa discussão, como eu falei nessa unidade 0, eu não quero entrar muito em certos detalhes, quero discutir apenas superficialmente certas coisas e a gente vai ficar o semestre todo não discutindo essas de longe, mas vendo exemplos de todas essas coisas para entender essas coisas melhor. Então, se uma coisa não faz muito sentido nesse momento, não seria uma coisa muito preocupante, mas seria bom discutir qualquer dúvida que temos. E nesse caso, o A, B, se eu tivesse perguntado isso primeiro, talvez vocês iam acertar mais, porque eu já sei que posso pronunciar isso como se B, então A. O português deve ter meio óbvio. Se eu sei que se B, então A, posso falar a mesma frase falando A, se B, apenas troquei a ordem das coisas que eu falei. Mas o segundo fórmula que era bem parecido com esse seria uma outra maneira que eu posso ler essa afirmação, seria A é necessário e suficiente para, talvez, agora desculpa sobre a preposição aqui na terça-feira, para B. Faz sentido isso em português, esse para lá? Faz? Ok, beleza. Então, mais uma maneira de ler esse símbolo já está gerando mais trabalho para a gente, e isso é coisa boa. Por quê? Porque aqui aparece esse I também, então é meio óbvio que uma das duas coisas corresponde no é necessário e a outra no é suficiente. E a pergunta, de novo, seria qual é qual. Então, vou fazer a mesma pergunta agora. Necessário, suficiente, só que essa vez eu vou esperar 2 minutos para vocês pensarem. E quero uma votação aqui de novo. A pergunta eu tenho aqui o A, certo? Eu tenho aqui o B. E eu quero ver com qual palavra das duas, em português, eu posso substituir essa coisa sem mudar o significado da proposição grande, certo? Ok, não vou fazer a outra coisa porque vai ser a outra palavra. Seria bom pensar em português o que significa necessário e o que significa suficiente. Não são sinônimos, obviamente. Pelo jeito, um é a direção oposta do outro. Só queria saber qual é qual. E como falei, eu vou esperar 2 minutos. Então vamos pensar. E na verdade seria até legal se vocês quiserem comunicar entre vocês, discutir, brigar, sei lá, tudo é aceito. Talvez ajude a pensar em certos exemplos de A e B. Um exemplo padrão seria, sei lá, está chovendo, B, o chão está molhado, ou coisas de matemática, ou coisas de qualquer coisa que vocês gostam. Peraí, é para dar resposta ou não? Não estou entendendo, porque eu estou olhando para lá. Tem algo lá estranho ou não? Eu pensei no exemplo com um computador. Ok, mas todo mundo tem que pensar. Falem entre si, podem pensar em exemplos com computadores também. Ok, acho que os 2 minutos passaram sem consultar o relógio. Vou perguntar. Necessário, mãos. 1, 2, 3, 4, 5? Não. 4. Tem 4, necessário. Suficiente? Ok. N-4. Ok. Eu espero que essa vez seja mais válido.
Talvez, então, vamos ver. O A implica em B. Isso quer dizer que assim que eu sei o A, o B é garantido pela implicação, então realmente é suficiente saber do A para garantir o B. Não é necessário. Não é necessariamente necessário, ok? Ou seja, não é necessário. Por quê? Pode ser que o B aconteceu por outros motivos. Sei lá, no exemplo de está chovendo, o chão está molhado. Talvez o chão está molhado porque alguém botou sei lá, como o nome? Bucket, sim, como é? Balde, sim. Jogou água no chão. Então não posso falar que é necessário chover para o chão ser molhado, certo? E dualmente sobre o suficiente. Ok, o moral da história é que se a gente pensar um pouco mais, a gente acerta mais, supondo que N é suficiente grande aqui. Bem, ok, agora eu já vou brigar sobre um certo erro. Ainda estamos na unidade 0, sobre um certo erro que eu prometo que vai acontecer muito. Erro é tipo essa coisa. Quero demonstrar algo de aritmética e começo com uma certa coisa que supostamente eu sei. Sei lá, n quadrado mais 1 é maior de 0. E eu começo a escrever aqui que isso implica em uma outra coisa, que sei lá o que é. Que n quadrado é maior de menos 1, talvez, não sei o que eu vou escrever aqui, que continua que isso implica algo, e isso implica algo, blá 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 blá, e isso implica algo, e no final das contas, vamos ver então o que eu quero demonstrar, ou seja, meu alvo é o n quadrado mais 1 maior de 0. Então, existe esse hábito, essa mania de pegar essa coisa aqui e ver manipulando, fazendo coisas que eu sei que eu posso fazer. Por exemplo, esse passo, espero que ninguém ache que eu roubei aqui, certo? Não fiz nada demais. Se uma coisa aumentada por 1 é maior de 0, então essa coisa com certeza é maior que menos 1. Não? Espero que esse passo é aceito. E aqui vou continuar fazendo certas coisas, blá 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 blá. No final das contas, eu vou chegar numa coisa bem óbvia, tipo 0 igual a 0. E nesse momento, existe uma vontade grande de botar aqui esse bichinho que simboliza o fim de uma demonstração. Não sei se vocês já encontraram esse símbolo. Supostamente um túmulo. De Halmos, o matemático que começou a usar isso. E a ideia é que você finalmente matou esse teorema. E esse é o túmulo dele. Ok, mas a pergunta é, vamos criticar um pouco essa ideia, esse raciocínio, essa estratégia de demonstrar essa coisa que eu queria demonstrar. Obviamente faltam passos aqui, mas eu quero que a gente supor agora que eu não roubei nesses da mesma maneira que eu não roubei no primeiro. Então, se tem algum problema aqui, não é nessas coisas que eu escondi de vocês. Já tem uma mão que talvez está aqui. Tu achou um problema aqui? Ok, um segundo. Vamos esperar um pouco para todo mundo pensar. E depois, teu nome? Márcio. Depois Márcio vai falar porque ele entrou primeiro na fila dessa vez. Mas minha pergunta é se vocês aceitariam isso como uma argumentação convincente ou conveniente, talvez mas convincente. A pergunta que essa afirmação é válida. Só isso, a afirmação, só isso. O meu alvo é demonstrar isso. N quadrado mais 1. Aí a prova só aqui. Que é a demonstração. Pronto, aqui faltou demonstração, ok? E isso. Obviamente, ok, uma observação primeira. Alguém poderia falar, ei, quem é esse N, certo? Ok, o N nunca foi declarado, mas como o meu alvo é esse cara aqui, vamos supor que no meu state, no meu estado, nesse momento, nos meus dados, com certeza eu vou ter um certo N, e esse N vai ser um certo número, e meu alvo é demonstrar isso, certo? Então não tem um problema de quem é esse N, blá blá.
tudo compila aqui. A pergunta é se o programa que a gente vai compilar assim, se ele realmente faz o que a gente quer fazer. O tempo acabou, eu vou perguntar Márcio, certo? O que tu acha? Eu acho que o primeiro problema é que, tipo, O primeiro? Então tem muito. Sou quem? Gostei. é que você parte da tese e chega a uma verdade, tipo, uma coisa óbvia. Não é que no caso é só o contrário. Agora estou curioso saber quais são os outros problemas, porque esse é um problema tão gritante que acho que não deixa espaço para nenhum outro problema. Mas tu achou outros problemas também? Quais seriam? Vai ser igual, acho que o maior e o único problema é Ok, beleza. Márcio tem razão total, então cuidado, porque eu prometo que muitos de vocês vão fazer um erro desse tipo. Então, o que aconteceu aqui, nosso inimigo está duvidando o quê? Que essa coisa é verdade. Ele não quer acreditar nisso, certo? O nosso trabalho escrevendo uma demonstração é convencer esse cara que isso é verdade. E o que a gente conseguiu fazer aqui é falar para esse cara, ei, se você aceitar essa coisa, olha o que você pode concluir, que o zero é igual a zero. Nosso inimigo já sabe que o zero é igual a zero, e ele não vai ser impressionado que uma coisa implica na veracidade de algo que ele já sabe que é verdade. E no momento que a gente vai falar, ei, se você supor essa coisa, olha o que você vai fazer, o nosso inimigo vai falar, eu não quero supor essa coisa, porque desde o início a coisa que estou duvidando é essa exatamente. Então, para que me convidar a supor algo que não quero acreditar? Não faz sentido nenhum. Qualquer coisa que você vai supor, sendo verdade ou falsa, essa coisa sempre vai ser verdade. O zero vai sempre ser igual a zero. Então, o fato que você pegou uma coisa que a gente não sabe se é verdade ou não, e chegou nessa conclusão, não oferece nenhuma informação, nenhuma evidência, né, sobre essa veracidade. A situação muda demais e muitas vezes que alguém vai escrever nessa forma errada, o que ele quis dizer na verdade era isso. Que agora, supondo de novo que cada uma coisa realmente possa fazer esses passos aqui até chegar lá, agora isso vira uma estratégia perfeita para demonstrar isso. Porque, vamos lembrar, meu inimigo desde o início está duvidando algo. Eu vou falar agora para meu inimigo, eu não vou pedir para ele acreditar em algo que ele está duvidando. Eu vou falar, peraí, você concorda que o zero é igual a zero, não é assim? Certo? E supondo que ele concorda isso, e supondo que não tenho erro em nenhum dos outros passos, no final das contas, posso condensar, sei lá, toda essa coisa nessa implicação, que se o zero realmente é igual a zero, certo? Então, essa coisa que meu inimigo desde o início, estava duvidando. E se eu realmente conseguir demonstrar essa implicação, eu ganhei essa coisa, porque eu já sei disso. Faz sentido toda essa discussão? Ok. A gente vai discutir isso de novo, as várias vezes que esse erro vai acontecer. Ok, mas queria deixar isso claro. Agora, nessa conversa, meio que eu deixei implícito que a gente concorda algo sobre a implicação que não é tão óbvio. Então, queria analisar todas essas quatro, primeiramente essas quatro proposições que tem aqui. Qual foi a quarta? Não há. Mais uma vez, todas as A e B denotam proposições aqui. Muito bem. E para cada uma delas, eu vou querer saber como eu uso. Ou seja, se alguém falar para mim, ei, você tem essa coisa como um dado, você pode usar isso na tua demonstração. Ou, ei, você tem isso, ou isso, sei lá. Cada vez que eu ganho uma dessas coisas, o que realmente ela me oferece fazer. E, no outro lado, também quero saber se eu quero demonstrar, ou seja, convencer alguém sobre a veracidade de uma delas, o que seria um argumento convincente para esse caso. Vou perguntar a pergunta mais fácil. Se meu alvo é convencer alguém sobre a veracidade dessa proposição, qual seria um argumento
O que vocês pensariam uma estratégia de convencer alguém sobre isso? Que era todo mundo pensar para 20 segundos. Depois vamos levantar mãos. Estou dando só 20 segundos porque essa pergunta é muito fácil. Não é pegadinha como as outras. Quero convencer alguém sobre a veracidade dessa proposição. Que seria o que vocês aceitariam como demonstração disso? Supondo que eu sei o que A significa e o que B significa, certo? Tenho uma mão já. Espero que tenha mais duas. Não, se não tem mais mãos, quis dizer que a gente está dormindo, a gente é muito tímido, ou sei lá o que, mas, galera, entendemos o que significa isso? É que, ok, por que ninguém quer falar mais? Vamos acordar. Alguém está duvidando dessa coisa? Como você pode conversar esse alguém que essa coisa é verdade? Qual seria uma evidência aceita aqui? Teu nome? Fabrício. Fabrício, fale. Você não precisaria provar que tudo é verdade. Se você provar que ou A ou B é verdade, você já vai concluir que tudo é verdade. Vamos discordar um pouco. Porque você falou, se eu demonstrar que ou A ou B é verdade, alguém vai ser convencido sobre isso. Mas vamos dizer que o A quis dizer algo, o B quis dizer algo diferente. Eu estou duvidando que as duas coisas são diferentes. Se você escolher um dos dois para demonstrar para mim, talvez eu ainda vou continuar com minhas dúvidas, porque essa afirmação está afirmando que as duas coisas são verdade. Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? Para uns dá, para uns talvez não. Para Fabrício dá? Sim. Vamos dizer então que o A seria uma afirmação. Escolha uma afirmação com pessoas. Pode pensar numa pessoa que você conhece também, afirma algo sobre ela, mesmo se é verdade ou não, não importa. Thanos tem barba. Thanos, como? Tem barba. Ok. Ok, e agora vamos pensar um B, onde seria obviamente falso. Seria... A sala é rosa, ok. Sala é rosa. A afirmação que eu quero demonstrar é a conjunção das duas, ou seja, é a afirmação que as duas coisas acontecem. O que você falou que seria convincente seria eu escolher uma das duas e demonstrar essa. Se eu entendi bem o que tu falou. Na primeira aula eu escutei algo errado e vai acontecer muitas vezes. Então, como vou demonstrar isso? Eu vou escolher, sei lá, isso aqui, supondo que tem que essa coisa barba, ok? E vou falar que, olha, realmente vamos concordar que Thanos tem barba. Logo, Thanos tem barba e a sala é rosa também. Mas de onde chegou esta informação aqui? Ninguém vai ser convencido sobre a veracidade de tudo isso se você mostrar apenas uma das duas coisas para ele. Essa é exatamente a ideia da conjunção. A ideia é que afirma as duas coisas são válidas. Então, talvez chegamos pouco a pouco na conclusão que o que seria uma demonstração mesmo para essa afirmação? Alguém queria falar? A velocidade de um ou outro. Sim. Parece meio bobo, mas não é tanto, ok? Ok. Eu preciso convencer esse alguém sobre a veracidade do A e também eu preciso convencer alguém sobre a veracidade do B, nesse caso. Isso é exatamente o que conjunção significa. Faz sentido? Ok. Como eu falei, essa seria uma pergunta mais fácil, mas até nessa a gente tem umas brigas e isso é bom porque por isso a gente está aqui, para brigar. Ok. Ainda mais boba pergunta seria se alguém falar para mim que, ei, nos teus dados eu vou te dar essa informação, que o A e B. O que isso me permite usar na minha demonstração? É ainda mais bobo do que isso, a resposta certa, nesse caso não tem nada complicado. O que eu ganhei? Se eu sei o A e B, eu ganhei o quê? Você ganhou, por exemplo, se você souber o B, você já sabe que o A é verdadeiro. Se você tem as duas... E se eu não sei nada sobre o B? Por enquanto, eu só sei disso, sei A e B. Como? As duas. Não é condicional, você falou se eu ficar sabendo B. Se eu sei disso, isso que eu tenho o direito de inferir o A, eu tenho o direito de inferir o B, porque essa afirmação que ambas são válidas, supostamente eu sei disso. Ok, mas essa é a coisa mais simples que tem, as outras precisam um pouco mais... como falar? Um pouco mais...
pensamento, sei lá. Ok. Agora, seria legal ver um exemplo de uma demonstração e como anda esse tabuleiro. Talvez vamos discutir várias coisas aqui também. Então, nos meus dados, eu tenho um n, que é um número natural. Sabemos quais são os números naturais? Não, ok. São esses, que não vou definir esses formalmente por enquanto. Esses são os números naturais, ok? Os inteiros não negativos vão ser os naturais. Então, cuidado, consideramos o zero como natural. Estamos nessa religião, sei lá o quê. Ok. E meu alvo seria demonstrar que se o n, vou escrever aqui, sei lá, teorema. Vou apagar. N, número natural. Se n é ímpar, então n quadrado é ímpar. Ok. E aqui minha demonstração. Então, cuidado. Aqui vai ser o programa que eu vou escrever, linha por linha, onde eu vou jogar. E aqui, certas linhas que eu vou escrever vão ter certos efeitos aqui nesse tabuleiro. Mas já, vamos dizer, carregando essa parte enunciada na memória, já aconteceu algo lá. O que aconteceu lá? Como o meu dado, sim, exatamente, é que o n é um natural. O que mais tenho como dado? Como? Fala de novo. No caso, ainda é vamos ver. Esqueci teu nome. Matheus? Não. Como? Derek. Vou ficar confundindo. Não confundi com você, com outro Matheus. Ok. Bem, Derek está dizendo, será que eu sei que o n é ímpar, mas eu vou cobrar... N ao quadrado é ímpar. Seria um outro dado? Como? Não entendi, fala de novo. N ao quadrado é ímpar, seria um outro dado? Vamos ver, então tem alguém que está dizendo que talvez o n é ímpar é um dado, tem alguém que está dizendo que talvez o n quadrado é ímpar é um dado. Vamos entender bem o que está acontecendo aqui. Qual a forma de toda essa afirmação que tem aqui? Toda essa linha é uma proposição, certo? E se eu quero visualizar essa numa dessas formas que tem aqui, eu consigo. Qual seria essa forma? Qual seria o A nesse caso? Ok. N ímpar? Sim? Implica que n quadrado ímpar. Ok? Ou seja, toda essa linha aqui em português eu posso rascunhar assim, certo? Ok. Então a pergunta é, alguém me deu alguma informação sobre o n ou sobre o n quadrado? Sim, a gente já concordou nisso, ok? Eu já escrevi isso como dado, agora a pergunta é se tenho mais dados. Não tenho, um segundo, nenhum dado, entendemos que toda essa parte aqui vai ser meu alvo. Alguém pode falar, mas espera aí, parece que eu sei que o n é ímpar, mas não, ninguém afirmou isso, essa não é uma hipótese para mim. Toda essa coisa é meu alvo, então meu alvo é essa aqui, n ímpar implica n quadrado ímpar. Ok, agora... Então, preciso começar a minha demonstração. Cada vez que meu alvo tem uma dessas formas aqui, ou seja, meu alvo não é atômico, e preciso já abrir uma parêntese para explicar o que significa atômico. Porque é mais uma palavra grega e vocês não são obrigados a falar grego, mas atômico existe também em português. Átomo. O que significa átomo? Alguém sabe dizer? Indivisível, exatamente. Muito bem. SA, em grego, seria de negação. O equivalente latino, imagino que seria, sei lá, in ou in, depende do que tem depois. E tomi quis dizer cortar, sei lá, dividir, certo? Inclusive, átomo em grego também quis dizer pessoa, e em português vocês também falam individual, não é? Não significa pessoa individual também?
indivíduo, desculpa, sim. E por quê? Porque supostamente você não pode... Tá, talvez pode, mas enfim, tá, seria meio violento. Por esse motivo também na química tem esse nome átomo, porque a gente pensou que não tem como dividir, aparentemente tem, e boom. Mas enfim, quando eu falo das proposições atômicas, eu quis dizer que você não pode dividir elas em subproposições, certo? Subafirmações. Toda essa coisa vocês afirmaram que é uma proposição, mas aqui tem escondida uma outra proposição, aqui uma outra proposição, e encaixa numa dessas padrões, uns desses conectivos, vamos dizer, lógicos que eu tenho aqui. Então, essa não é uma proposição atômica. Uma proposição atômica é uma coisa que afirma, ei, esse cara é aquilo, pronto, sei lá. O N é ímpar parece ser uma proposição atômica, por exemplo. Não posso quebrar numa dessas maneiras lá. Ok. Então, como eu estava dizendo, quando meu alvo não é atômico, mas tem uma dessas formas, eu fico feliz porque eu já posso continuar algo na minha demonstração, nesse caso começar, porque não escrevi nada ainda. Já posso fazer algo, atacar um pouco o meu alvo para transformar algo acontecer aqui no meu tabuleiro e continuar um pouco na minha demonstração. O que eu quero demonstrar aqui é que uma coisa acontece supondo que essa é a verdade. Então, o que vocês acham que eu tenho o direito de escrever nesse caso? Como seria o ataque padrão de uma implicação dessa forma? Se eu quero convencer alguém que o A implica em B, a primeira coisa para falar para esse alguém seria o quê? Vamos supor o A. Agora alguém pode falar, pera aí, porque uns minutos atrás você mostrou aqui um exemplo e a gente concordou que o cara estava duvidando dessa coisa. Então assim que eu vou falar para o cara, ei, vamos supor que é A, ele vai falar, não quero supor A, certo? Porque isso não é um problema aqui. A coisa que ele está duvidando, a coisa que eu quero demonstrar nesse momento, meu amigo não está focado no A, ele está duvidando essa implicação, não o A. E essa implicação está dizendo que se o A é verdade, então o B também é verdade. Então se ele está duvidando, para convencer esse alguém que essa coisa é verdade, eu preciso falar, ei, vamos supor A, e agora o que ele está duvidando mesmo? Não? Não, calma, vamos lá. No início ele está duvidando que a velocidade do A implica do B. Então vamos começar, eu vou falar, ei, suponha o A, nesse caso o A seria, suponha que o N é ímpar. Primeira coisa para entender é que ele não tem direito para reclamar com essa palavra, com essa frase aqui. Porque a coisa que quero demonstrar é que se o N é ímpar, então o N quadrado é ímpar. Então se alguém falar, ei, eu duvido que é ímpar, eu vou falar, até melhor, se não é ímpar, não tenho nada para provar, porque minha promessa aqui é o que acontece quando o N é ímpar. Então ele não tem o direito de reclamar nessa linha. E assim que eu escrevi essa linha, algo mudou no meu state. Tá, vamos lembrar um pouco essa ideia. Aqui eu estou programando no REPL, sei lá, linguagem de programação favorita de vocês. E aqui está mudando o state. Com essa linha de comando que eu escrevi lá, algo aconteceu aqui. O que aconteceu? Bem, aconteceram duas coisas na verdade. Eu ganhei um novo dado. Meu novo dado é que o N é ímpar. Ok. E aconteceu algo com o meu alvo. Eu não estou mais preocupado de mostrar uma implicação que o N é ímpar implica no N quadrado é ímpar. É outra coisa agora que eu quero demonstrar. Qual é essa coisa? N quadrado é ímpar. Muito bem. Então meu alvo não é mais isso. O monstro que eu quero matar agora é que o N quadrado é ímpar. Faz sentido tudo que eu falei até agora? Até agora eu escrevi apenas uma linha de código mesmo. Ok? E o que aconteceu no state da minha demonstração é que eu ganhei mais um dado e meu alvo mudou. Inclusive meu alvo parece ser bem mais legal porque se eu pensar isso como um monstro feito por submonstros, certo? Eu me livrei de certa coisa, eu tenho apenas uma parte pequena dele para matar agora e inclusive uma outra parte eu ganhei como amigo, como falar, sei lá, na guerra são amigos não, né? Como é? Aliado, sim, certo, aliado. Muito bem, então estou feliz. E agora a pergunta é, como vou atacar de novo meu alvo? Em qual padrão desses aqui encaixa o meu alvo? Posso negar ele? Como? Eu posso negar ele? O alvo do nada, negar quer dizer falar não isso, certo?
Não, mas seria legal entender por que não. E você é Mateus mesmo? Isso. Ah, acertei, ok. Você está jogando contra mim que eu estou duvidando uma coisa. Você não tem o direito de mexer do nada, falar, ei, vamos esquecer essa coisa que eu estou duvidando, eu vou mostrar outra coisa para ti. Isso não serve para mim porque eu vou ficar ainda com minhas dúvidas sobre a coisa inicial. Acho que o que você está confundindo seria uma estratégia de demonstrar por absurdo. Ok, mas nesse caso, de novo, você não tem o direito de falar, ei, vou mudar o meu alvo, esqueça isso, vou mostrar um outro alvo, certo? A gente vai discutir essa técnica logo, mas não neste momento. Ok, então a pergunta é se eu consigo encaixar essa coisa com uma dessas. Eu quero pelo menos duas opiniões corretas. Uma é sim e outra é não. Quem queria falar porque eu posso e quem queria falar porque eu não posso? Quem acha que eu consigo encaixar meu alvo? Quem acha que eu consigo encaixar num... tem um... Márcio, né? Ok? Tem mais? Eu tenho uma ideia, mas não tenho muito... A ideia de sim ou de não? Não tenho muita certeza sobre ela. Sim, mas tua ideia é que eu consigo numa das quatro? A pergunta é... Não, ok. Quem também acha que não consigo encaixar essa... Um segundo, porque a soma dos sim e não está diminuindo, está muito longe de N. Fala, Letícia. Para ser um dado, precisa ser uma afirmação? Sim, boa pergunta, eu deveria ter falado isso. Todas essas coisas que vão entrar, todos os meus dados, quando meu alvo, só vão ser proposições, certo? Não faz sentido falar, eu tenho um dado, o 5 como dado meu. Eu estou trabalhando com proposições, tanto nos meus dados que eu vou usar, e meu alvo também sempre vai ser uma... Não faria sentido falar, vou demonstrar 8, ok? Então, de novo, quem acha que esse alvo tem uma dessas formas? Só um? Tem ou não tem? Quem acha que tem uma dessas quatro formas? 1, 2, 3, 4... Como é teu nome? Luiz, Luiz. Qual forma tu acha que tem? de implicação. De implicação. Qual seria, para nos convencer que essa coisa pode ser escrita como implicação, o que Luiz deve fazer? Falar qual seria o A? Exato. E qual seria o B? N implica em N ímpar, implica em N ao quadrado sendo ímpar também. Peraí, N ímpar implica em? N ao quadrado sendo ímpar também. Mas um segundo, porque a pergunta foi, vamos ver, a pergunta foi se essa coisa é equivalente com uma dessas, ok? Então estamos, ok, beleza. Essa coisa que você falou seria essa frase aqui inicial, certo? Ok, opa. Então voltando na minha pergunta, essa coisa vermelha aqui, quem mais estava com mão? Não, agora que eu Ah, você ia falar, ok. é parecido, mas... Então neste momento ninguém acha que essa coisa pode ser encaixada em nenhuma dessas quatro? Tem lá no fim, teu nome? É que eu não posso estar enganado. É porque esse dado não está aí, talvez não tenha nada a ver, é irrelevante. Mas só que, tipo, se você colocar a negação, está dizendo que como ele é ímpar, ele não é par. E poderia ser a mesma coisa ali no A e B. Ok, teu nome? Francelmo. Francello. Francelmo. Francelbo. Isso? Francelbo. Tiago ia falar a mesma coisa com Francelbo ou não? Sim? Daqueles que falaram, então a ideia de Francelbo é que ele consegue escrever isso assim e a gente vai cobrar não apenas Luiz, mas Francelbo também para o quê? Qual seria teu A? Se você está afirmando que você pode escrever isso como uma negação, qual afirmação entra aqui? Que N ao quadrado não é par. Não, calma. Que N quadrado é par, certo? Sim. Ok, faz sentido isso? Ok. Mas um segundo, porque eu falei que tem duas respostas corretas. Uma resposta correta é sim, que foi essa que esses dois meninos falaram aqui. E uma resposta outra também correta seria falar que não consigo quebrar isso em nenhuma dessas quatro formas. Ou seja, isso é uma proposição atômica. Muito bem. Aqui é para todo mundo falar em sinfonia atômica. Ok.
O que acontece então? Qual a resposta realmente certa? Por enquanto, a afirmação realmente é atômica. Por quê? Porque em matemática não temos o direito de inferir coisas pelas palavras que a gente escolheu para nomear certas coisas. O fato que a gente fala ímpar algo não quis dizer que, matematicamente falando, é a negação de ser par, mesmo que a etimologia da própria palavra indica isso. Agora, sendo matemáticos com uma certa cabeça razoável, a gente não vai escolher palavras que são contraditórias do que elas mesmo indicam. Então, obviamente, temos esperanças que se houver a definição de par e a definição de ímpar, seria legal se uma coisa acaba sendo a negação da outra. Tem então uma chance que alguém definiu, vamos ver nossa primeira definição, seja n inteiro, n é, que eu quero definir, ímpar, se e somente se n não é par. Essa é uma definição. E eu acabei de definir o que significa que o n é ímpar. Nesse caso, vamos voltar à nossa... Vamos supor então que a nossa definição do que significa ímpar é essa. Aqui eu tinha meu alvo que era demonstrar que o n quadrado é o que é ímpar. E agora eu vou falar, peraí, eu cheguei numa afirmação atômica que não tenho como quebrar em nenhuma dessas coisas aqui. Então, eu preciso consultar o meu vocabulário para saber o que significa isso, porque se eu não sei o que significa isso, não tenho nada para demonstrar, e supostamente tanto eu quanto o meu inimigo sabemos o que significa essa palavra. Então, agora eu vou consultar o meu dicionário está dizendo, olha, a afirmação que algo é ímpar é sinônima, quis dizer, ou seja, ela é equivalente com a afirmação que esse mesmo algo não é par. Então, nesse caso, lembrando apenas essa definição, aqui vou escrever o que é. E nesse caso, aqueles meninos que visualizaram isso como uma negação, agora virou meu alvo uma proposição não atômica, mas tem realmente essa forma, e eu consigo visualizar isso onde o A seria, sei lá, não, o n quadrado é par. N quadrado par. Mas agora tem um novo problema. Minha pergunta seria, supostamente uma das duas, não posso definir o par falando que par é aquele número que não é ímpar, certo? Concordamos com isso? Porque vou criar uma circularidade lá. Pelo menos uma das duas coisas eu preciso definir. Eu não vou escolher essa definição. Então, vamos esquecer essa. Vamos esquecer tudo isso. Eu vou falar que o n, blá blá blá, vou escrever. Seja n inteiro. O n é par, não, desculpa, ímpar. Se e somente se. N é igual a 2k mais 1. Quem tem problema com essa definição aqui? Obrigado. Quem falou? Ok, tem vários talvez. Quem é K? O que acontece? Quando eu estou dando uma definição, eu começo deixando claro qual é o meu contexto. Nesse caso, o meu contexto só tem um bichinho chamado n e uma informação que o n é inteiro. Então, o contexto dessa definição aqui, o contexto é quem é apenas um nzinho, que ele é um inteiro. Ok? E estou tentando, esse é somente se aqui, estou falando que o n é ímpar. Se é somente se, eu estou definindo isso, eu vou explicar essa coisa agora. N igual 2k mais 1. Pergunta: que tipo de coisa é essa? Toda essa aqui? Proposição, certo? E esse símbolo, mesmo que eu decorei com uma coisa nova, que talvez vocês nunca viram antes, mas parece ser com esse bichinho. Então, aqui tem uma proposição, aqui tem o quê? Definição.
Não, esse bichinho, vamos esquecer o def, tá? Esse bichinho aqui que a gente já discutiu um pouco, está afirmando que certas duas proposições são logicamente equivalentes. Aqui ele precisa uma proposição, aqui também uma proposição, e toda essa coisa é o quê? É uma proposição, não sei, isso não foi muito sincronizado, então não sei se alguém errou, mas enfim, essa é uma proposição. Qual a proposição? Que ou ambas são válidas ou ambas são falsas, ok? Beleza. Voltando agora aqui, essa é uma proposição sobre quem? Sobre o N, certo? E essa proposição aqui é sobre quem? Não é sobre N apenas. Essa proposição aqui é sobre o N, é sobre o K. Supondo que a gente já sabe quem é o 2 e 1, aqui aparece o N e o K. Ela afirma, ela relaciona de uma certa maneira um certo objeto chamado N e um certo objeto chamado K. E essa afirmação aqui está falando apenas algo sobre um certo bichinho chamado N. Então parece muito improvável que essas duas coisas têm chance de ser logicamente equivalentes. Esse deveria ser, antes de nem chegar no compilador para reclamar, o próprio editor de texto aqui deveria falar calma aqui, porque aqui eu estou vendo uma proposição onde tem N variável livre. A única variável livre aqui que aparece seria N. Aqui tem duas variáveis livres, o N e o K. Então provavelmente você afirmou algo aqui que não faz sentido. O que eu quis dizer aqui para consertar essa definição? Como? Ok, agora eu vou começar a brigar com o Matheus. Onde eu vou escrever isso mesmo? Juntinho com N em cima. Seja N inteiro e K inteiro, assim, vamos ver? Faz sentido ou não? Nesse caso, no meu contexto tem mais uma coisa. Um K, que ele é inteiro. E eu vou definir o que significa que o N é ímpar. Faz sentido agora essa... Melhorou algo aqui? Eu tinha um problema que o K nunca foi declarado. E isso foi consertado aqui porque a gente sabe quem é o K. Mas o problema que eu estava criticando todo esse tempo continua exatamente o mesmo, porque na afirmação de esquerda aparece o N, e na afirmação de direita aparece tanto o N quanto o K. Então isso deveria ser uma indicação que provavelmente as duas afirmações continuam não sendo equivalentes. Inclusive, para definir, e isso é importante entender para todos, não apenas para o Matheus, meu objetivo aqui é definir o que significa ímpar. Quantas coisas eu preciso para alguém saber, para começar a pensar se algo é ímpar ou não? Só um número. Esse número que eu vou criticar para ver se ele é ímpar ou não. Não faz sentido no meu contexto ter mais coisas, no meu contexto de definição, ter mais coisas do que esse número que eu quero decidir se é ímpar ou não. Então aqui realmente não faria sentido botar esse K inteiro. Mas agora voltamos ao problema inicial e temos ainda mais um problema de Matheus que percebeu que o K aqui nunca foi declarado. Como vou consertar o meu problema? Essa linha, eu espero que entendemos que são apenas sinônimas. Essa seria escrita pouco rascunhamente, essa seria em português como uma abreviação aqui, tá? Nenhuma das duas é correta, então? Como posso... Professor, Oi. no caso dessas preposições, você está usando para cá a definição, das de baixo. Uma delas pode ser como se fosse uma preposição composta por outras duas, como fosse subposto. Olha, a frase que eu estou definindo é que algo é ímpar. Nesse caso, eu estou usando N como para referir a esse algo, certo? Então, aqui pode ser muito composta. Pode ser que, sei lá, o N seria ímpar, sim. O N tem essa propriedade e aquela também. Ou se o N é isso, ou se aquela coisa implica... Aqui pode acabar sendo uma coisa muito, muito composta, como você falou. E nesse caso não uma coisa composta, é apenas uma igualdade. Diretamente está falando se somente se esse cara é igual com isso, que eu nem sei quem é isso. Então, alguma ideia? Você pode colocar do lado de cada definição N ímpar e K inteiro? Foi o que eu estava pensando. Como? N, onde vou...
Peraí, vamos deixar só uma, ok? Vou apagar essa, ok? Então vou adicionar o que? Onde? Junto do N ímpar, você coloca N ímpar e K inteiro. N é ímpar. Um segundo. Agora parece que o que eu estou definindo é o que significa a afirmação que algo é ímpar e algo outro é inteiro, sim, que não eu quero definir. Não faz sentido mudar nada no lado esquerdo, porque realmente a coisa que eu quero definir é o que significa ser ímpar. Então o lado esquerdo está correto, no lado direito é que tem um problema, Luiz? Não, é porque eu ia falar para inverter, falar tipo N inteiro, K inteiro e N Aí vou... K mais 1 implica em N ímpar. Entendeu? Você ia adicionar aqui o K inteiro? Isso. Aí voltamos no mesmo problema de ter o... Eu estou pensando. Um segundo. Fabrício está na fila. Ou não? Desculpa, Márcio, sim. Poderia começar falando que existe um K. Onde que começar falando? Muito bem. Ok. Existe K. Tal que N é dessa forma. Tal que... e agora, como se fosse uma coisa mágica, não tenho nenhum problema de coisas livres e as ligadas, como a gente vai falar. Porque essa afirmação afirma algo sobre o N. É a única coisa que aparece aqui livre nessa afirmação é o N. Segundo. Aqui, vou escrever bem isso porque é meio estranho. Existe K tal que N igual 2K mais 1. E alguém pode falar, espera aí, porque aqui aparece tanto K quanto N de novo. Então, na verdade, tenho exatamente o mesmo problema. Só que esse alguém não estaria certo. O N realmente aqui, um livre, essa coisa afirma algo sobre o N. Toda essa frase aqui, existe K tal que o N faz algo, continua afirmando algo apenas sobre o N, nada sobre o K. Como posso demonstrar isso para vocês, talvez para conversar um pouco? O K aqui é completamente inessencial, existe essa palavra? Insignificante. Insignificante é aquele que não é significante. Aquele que não é essencial é como? Inessencial, não existe? Enfim, insignificante. Ok. Existe inteiro, ou existe número, na verdade para ser mais fiel, existe número tal que meu N, esse não posso escapar, ele vai ser vermelho, tal que N é igual a 2 vezes esse número mais 1. É muito chato escrever dessa maneira, por isso a gente usa variáveis, certo? Mas eu espero que estamos convencidos que essa afirmação não afirma nada sobre o K. Poderia trocar esse K para qualquer outra letra. Esse K serve apenas para fazer uma ligação aqui, falando que existe uma coisinha azul, tal que o N é igual 2 vezes essa coisinha azul, mais 1. Ok? É algo que eu não posso fazer com o N. Não tem uma maneira de escrever essa afirmação. Vocês podem tentar trocar palavras, ou sei lá o que. Se vocês não usar o N, com certeza não acaba sendo uma afirmação sobre o próprio N. Faz sentido o que eu estou dizendo? Um exemplo com pessoa seria... quero definir, por exemplo, o que significa que uma pessoa é irmã ou irmão de Thanos. Okay? Qual seria a definição que eu posso tentar falar? Que uma pessoa é irmão de Thanos. Se existe uma pessoa tal que tem filho Thanos, é também essa outra pessoa. Faz sentido essa definição? Ou não? Faz? Ok. Eu poderia, de todas essas palavras que eu falei, eu poderia trocar certas. Existe uma pessoa que já tem uma variável, mas não poderia acabar fazendo a mesma coisa sem falar a palavra... vamos lá. Será? Irmão de Thanos. Se é somente se, estou definindo o que significa. Existe pessoa
pessoa P, tal que P é a mãe ou pai, certo? P é mãe ou pai de E e de Thanos. Essa é a primeira letra do meu nome. Ok, estou esperando conversar com vocês. Sei que você pode trocar certas coisas aqui. Esse P, por exemplo, não fala absolutamente nada. Essa afirmação não afirma algo sobre o P. Essa é uma afirmação sobre as únicas duas coisas aqui. Essa seria o E e o θ, que aparecem aqui de novo. Mas você pode ficar trocando o P para qualquer outra coisa. Essa seria uma variável ligada. Espero que o nome ligada faz sentido a partir dessa desenho que eu fiz aqui. E, em geral, em matemática, a mais padrão maneira de ligar variáveis seria ou falando que existe um certo x tal que é, sei lá, blá, 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 uma afirmação aqui onde aparece provavelmente o x, ou para todo x, blá, 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 algo acontece. A maioria das vezes que a gente vai acabar tendo duas coisas equivalentes, onde aparecem umas variáveis extra num lugar, como apareceu aqui aquela variável k, a resposta certa é que você precisa ligar aquelas coisas extra ou com existe ou com para todos, e, em geral, percebo que os alunos gostam de chutar um dos dois, e se não dá certo falar que seria outro, seria legal tentar pensar o que está acontecendo. Então, para voltar em depois de toda essa conversa aqui meio viajosa, existe K, existe K, tal que N igual a 2K mais 1. Ok. E agora estou devendo certas observações sobre definições de novo. Todo esse exemplo de demonstração não é para durar na aula inteira praticamente, porque precisamos discutir certos detalhes de notação e de matemática, como a gente está fazendo agora. Então, voltando nessa notação que eu escrevi aqui, N ímpar, se é somente se com essa decoração extra aqui, eu vou já usar essa notação aqui. Existe K, tal que, o que eu queria escrever aqui, N igual, existe um K, tal que N igual 2K mais 1. Não quero que vocês fiquem em detalhe com onde vou abrir parênteses, sei lá o que. Espero que me seguindo, quando eu estava lendo essa coisa, me seguindo, dá para entender esses símbolos. Ok. E agora a pergunta é, essa definição é correta ou não? Correta quis dizer que, como falei na primeira aula, as definições sempre começam na nossa cabeça. É um processo, sei lá, intelectual, blá, blá. Eu vou pensar, esse conceito é legal, eu quero dar um nome para ele. Eu já escolhi o nome. Na minha cabeça, eu quero que esses números vão acabar sendo ímpares, certo? Espero que não estou errando aqui. Sim. Então, parece que eu tenho essa ideia que quero descrever isso. Infelizmente, não tenho o luxo de falar esses um por um são os ímpares, porque acontece que o conjunto de todas as caras que quero descrever aqui é infinito, então vou morrer antes de descrever essa definição. Se minha ideia é descrever apenas esses 4 caras, você poderia falar, o N é ímpar se o N é igual de um dos 4, esses caras, ok? Beleza, mas nesse caso, o conceito que quero definir é satisfeito por uma infinidade de objetos, então preciso de algo mais, algo diferente. Então, a pergunta é, minha definição é correta? E é importante entender as duas maneiras que uma definição, das principais maneiras que uma definição pode acabar sendo errada. Ou minha definição vai permitir chamar coisas de ímpar, quando na verdade eu não queria que esses caras são chamados ímpares. Por exemplo, talvez minha definição, se eu seguir no pé da letra, e a única coisa que eu posso fazer com uma definição é seguir no pé da letra, talvez ela vai permitir o 2 também ser ímpar. Nesse caso, minha definição aceitou um cara para ser chamado ímpar, quando na verdade ele não merece.
certo? Mas ele vai falar, não, peraí, porque com essa definição que você escreveu lá, eu satisfaço essa definição, então eu sou ímpar também. Então uma maneira de errar seria permitir coisas entrar no conceito de ímpar que não deveriam entrar. E obviamente a outra maneira seria não aceitar certos objetos ser chamados ímpar, quando na verdade eles deveriam achar. Por exemplo, talvez seguindo no pé da letra essa definição, o 3 não vai acabar sendo ímpar. E estou falando tudo isso aqui, eu espero que agora vocês vão falar qual o problema com essa definição. Tem um dos dois problemas que eu falei. Peraí, quero ver mãos. Tem uma... Antes de responder, alguém tem pergunta? Porque as perguntas têm prioridade. Não, calma. Você, teu nome? Eduardo. Sim, fale. O K tem que ser natural, então. O K tem que ser natural. Então, na verdade, a observação de Eduardo é que K deve ser natural. E eu vou cobrar Eduardo para falar para mim qual dos dois problemas tem. Por que você acha que tem um problema? Ela chamou alguém de ímpar que não deveria chamar? Ou tem algum cara que deveria ser chamado ímpar que ela acabou não chamando? Ela foi relaxada demais ou ela foi estrita demais? Por exemplo, para nos convencer que tem um problema, ou você vai falar, ei, olha, o 3 acabou não sendo ímpar, ou você vai falar para a gente, oi, olha, o 8 acabou sendo ímpar e não deveria ser. Os dois, me dê um exemplo de cada um. No caso, se o K fosse negativo. Um segundo. Eu estou cobrando um exemplo, então quero que você comece falando, ei, o 8, sei lá, vai acabar sendo, sei lá, ímpar, ou 2. Você tem o direito de escolher qual vai ser teu cara problemático, certo? Então escolhe um. O 3, então está afirmando que o 3 deve ser ímpar. Então se você acha que o 3 tem um problema, é porque o 3, com essa definição que a gente tinha, não vai ser ímpar mais. Mas eu acho que ele satisfaz essa afirmação, porque vamos lá, o 3 é ímpar, eu vou ficar no pé da letra da definição, se é somente se existe K, tal que 3 é igual 2K mais 1. E agora essa afirmação toda é verdadeira ou falsa? Existe K tal que o 3 é igual a 2K mais 1? É verdadeira. Para nos convencer que é verdadeira, qual K é esse que você está pensando? Sim. Com K igual 1. Certo? Ou seja, essa coisa é verdadeira, ou seja, seguindo essa definição, o 3 é ímpar, mas isso é bom, porque o 3 era para ser ímpar. Ok? Mas Eduardo falou, né? Eduardo. Ok. Mas Eduardo tem razão, só que o exemplo que ele deu como problema não é um problema. Aqui, na verdade, todos os caras que deveriam ser chamados ímpares vão ser chamados ímpares, não tem problema com isso. O problema é que a minha definição é relaxada demais. Ele vai permitir outros caras ser chamados ímpares que não deveriam ser chamados de ímpares. Me dê um exemplo. Seria qual? O 2. Ok. Vamos lá. O 2 é ímpar, vamos testar agora. Ou seja, cada vez que você vai escrever uma definição, seria bom testar para ver que ela filtra corretamente a ideia que você tem na tua cabeça. O 2 é ímpar ou não? Quando você vai responder nessa pergunta, você não vai consultar tua mente. O 2 não é ímpar, beleza. Você tem que consultar a definição que você escreveu aqui, que é essa. Então a única coisa que você pode fazer aqui é substituir isso por o resultado lá, onde você vai ter que substituir o n por 2. Vai ser o quê? Existe K? Tá ok? Ok? Tá ok? 2 igual 2K mais 1. Agora, infelizmente, o 2 que a gente escolheu tem dois 2 isso aqui. Ok? Esse 2 é esse 2. Ok? E esse 2 é esse 2. Ok? Faz sentido isso?
Para todos? Ok. E agora a pergunta então para você fazer é ir lá procurar se essa afirmação é verdade ou não. É verdade? Existe K tal que 2 igual a 2K mais 1? Qual K seria esse? O meio, 1 sobre 2. Sim. Sim. Com K 1 sobre 2. Se eu substituir isso com 1 sobre 2, toda essa coisa é satisfeita. Então toda essa afirmação que afirma que existe tal objeto é satisfeita. Então o 2 é ímpar. Então minha definição tem problema. Agora posso tentar seguir a ideia de Eduardo e falar, olha, o problema foi que eu deixei o K ser qualquer objeto do universo, inclusive pessoas também, sei lá o quê. Então aqui poderia falar, existe K natural, tal que blá blá. E esse K seria azul também. E agora eu preciso fazer o mesmo teste, certo? Eu preciso ver se ela filtra corretamente os caras. Mas tem um problema. Agora ela virou estrita demais. Tem caras que eles merecem ser chamados ímpares e essa definição não vai deixar esses caras passar. Qual seria um exemplo de um cara desses? O menos 1, sim, o menos 3, os negativos. Certo? Porque se eu escolher o menos 1, o menos 5, certo? Existe K tal que K natural, tal que menos 5 é igual a 2K mais 1. Existe algum natural que o menos 5 vai ser igual com isso? Não, certo? O menor que eu posso botar aqui seria o 0, isso vai ser 1, todos os outros são positivos. O lado direito sempre vai ser positivo, nunca vai ser igual a menos 5. Então agora acabei mostrando um exemplo do outro lado que pode errar uma definição, onde ele não aceitou coisas que ele deveria aceitar. Beleza? Então qual a resposta certa aqui? Inteiro. E agora eu preciso fazer o mesmo teste de novo, mas agora vai dar certo, por isso não vou fazer. Certo? Essa seria uma definição correta do que significa ímpar. E o que significa correta nesse caso? Concorda com a ideia que eu tinha na minha mente inicialmente, certo? Bem, agora mais uma conversa de notação. No final das contas estamos ainda na unidade 0. Quero deixar claro uma diferença entre certos símbolos. Quero comparar esse e esse. E quero comparar também esse e esse. E quero comparar também depois esse e esse que eu vou ficar usando. Ok. Primeiramente, esses dois. Vamos pensar um minuto e vamos tentar explicar para todos qual a diferença entre os dois. Sim, sim. No caso ali, pela definição do existe K, eu posso considerar trivial que K é menor que N? Calma, um segundo. Não. Então, um segundo. Se eu entendi, o problema de Mateus está dizendo que, peraí, aqui você precisaria falar que o K é menor de N? Então, a minha pergunta, seria necessário ou eu posso achar que é trivial, já que eu estou falando só existe? Nem é necessário, nem é questão de ser trivial. A ideia é que se você escrever essa definição, ela realmente vai atender o conceito que você tem na tua cabeça de ímpar. Alguém pode falar, peraí, se você me permitir aqui o K ser maior de N, não tem um problema, porque se você escolher um K maior de N, não vai acabar acontecendo isso quando não deveria acontecer. Faz sentido? A gente vai ver exemplos parecidos com isso. Muitas vezes a gente fala quando um número é, por exemplo, racional. Um número x seria racional se existem inteiros mn, tais que o x é igual a m sobre n. E alguém pode falar, peraí, você esqueceu de falar que o n não pode ser zero. Não preciso falar isso, porque de jeito nenhum você vai achar um x que vai ter essa propriedade de ser escrito como m sobre zero, porque essa coisa nem é definida. Então, por que me preocupar e adicionar, poluir minha definição com informações que não servem nada? A própria igualdade garante isso, no caso.
o próprio símbolo aqui, para escrever essa coisa na minha definição, já é óbvio que o n não pode ser zero. Faz sentido? Se alguém escolher o n para ser zero, com certeza ele não vai conseguir satisfazer isso, porque essa parte nem vai ser definida. É parecido com o que tu falou. Ok, voltando então agora, qual seria uma diferença gritante entre esses dois símbolos? Um usa para objetos e o outro para... Proposições, sim. A ideia é que eu vou escrever que tipo de coisa entra aqui. Nos dois lados de uma igualdade eu preciso de objetos individuais, sei lá como vão chamar, não vão ser proposições, certo? Ela afirma, no final das contas, esse símbolo afirma que o objeto denotado pelo lado esquerdo é o mesmo objeto que é denotado pelo lado direito. Um exemplo seria escrever aqui que 2 mais 1 igual, sei lá, 6 sobre 2. Vamos dizer, ok? Ok, e aqui, que tipo de coisa entra aqui e lá? Proposições, certo? Agora vamos ver se estamos acordados. Que tipo de coisa seria essa toda? Proposição. E essa coisa? Proposição também. Ok, estamos de boas. Beleza. Vou deixar esse exemplo aqui porque vai me ajudar daqui a pouco. Qual a diferença agora entre... Não, aqui não escrevi o que eu queria escrever. Aqui já temos essa ideia que, se a gente entendeu essa diferença, essa parte que é diferente aqui é óbvio. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que diferença faz se eu decorar qualquer um dos dois símbolos com esse def lá. Então, agora a minha pergunta é qual a diferença entre esse e esse. E a primeira pergunta que preciso fazer é que tipo de coisas boto aqui? Proposições, certo? A gente já acabou de responder nessa pergunta. Ok, e que tipo de coisas boto aqui e aqui? Objetos ou proposições? Proposições. A versão que onde vou botar objetos seria essa, certo? Ok? Mas aqui eu estou discutindo essa. Ok. Sobre aqui, realmente concordo, vai ser proposição, com certeza. Aqui é proposição e proposição. Aqui também realmente é uma proposição, só que até o momento que eu escrevi essa linha, essa é uma proposição que não significava nada. Em geral, proposições afirmam algo, são afirmações, ok? Mas antes de escrever essa linha aqui, a ideia é que o lado esquerdo não tinha nenhum significado e depois dessa linha, ele ganhou um significado, ou seja, essa é uma definição que está acontecendo aqui e o significado que ele ganhou é para ser sinônimo com a coisa que está no lado direito. Faz sentido isso? Não, obviamente não, porque ninguém quer falar assim. Então, vamos vou dar um exemplo, então. Um segundo. Não, pense nisso. Definição. Não seria definição. Quem falou? Definição de variável. Teu nome? Adalto. Para variável, o que você está pensando seria declaração de variável. Nesse caso, você declararia apenas qual é o tipo de uma variável. Definição é que algo vai ganhar um certo significado. Se eu falar para você o x é um inteiro, eu não defini o x. Essa é uma diferença importante para entender entre definir e declarar. E a maioria dos compiladores, pelo menos, está usando a terminologia certa, está falando undeclared variable, certo? Não definida. Às vezes aparece o não definido também, mas enfim. Se eu falar para vocês, o x é um inteiro, agora vamos pensar algo. Eu defini o x. Não, porque definir quer dizer que eu determinei, você sabe quem é esse x que eu estou falando. Se você não sabe quem é o x, eu não defini absolutamente nada. Se eu falar o x é um inteiro, a única coisa que eu falei é declarar o tipo do x, certo? Obrigado, isso é uma diferença importante entre definir e declarar coisas. Aqui, então, para entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui, eu vou escrever n impar, vou escrever par para ser original. N par
se é somente assim, existe K, existe K inteiro, tal que N, o que eu vou escrever aqui? Igual a 2K, aqui estamos acordados, beleza. E agora vou escrever outra linha, N par, se é somente assim, def, existe K inteiro, tal que N igual a 2K. Então a pergunta é, aparecem essa linha num texto, aparece essa linha num texto, quero entender, um texto que está seguindo nossas normas de nossa notação, ok? Então, para entender bem qual a diferença é entre esses dois símbolos, a única coisa que mudou, não procuram outra coisa, não tem pegadinha, eu decorei esse símbolo com def. A pergunta é qual a diferença entre as duas coisas. E tem uma diferença gritante. Fala teu nome? Lucas. Lucas, sim? Na primeira você está dizendo que N é par e que existe um K inteiro. Não I, que existe um K inteiro, blá blá? No caso, se somente sim. Se somente sim, certo? Ok. Na segunda, você está dizendo que N é par, mas você ainda não sabe o que isso significa e você está dizendo o que isso significa. Explicando a condição. Ok, eu aceito toda essa ideia. De longe, essa coisa aqui é uma proposição. Ela afirma algo. Afirma que essa coisa e essas são equivalentes, supondo que a gente sabe o que isso significa e o que isso significa também. Para escrever essa coisa, é necessário tanto essa proposição quanto essa proposição ter um significado, falar algo. Essa coisa, se eu já sei o que significa par, eu não tenho o direito de escrever isso, porque eu estou redefinindo algo que já foi definido. Essa coisa, então, se eu ler a segunda linha num texto, é meio implícito que até esse momento não era definido o que significa par, e que a partir dessa linha, cada vez que eu vou ver, sei lá, que o 42 é par ou 43 é par, eu vou saber o que significa. Se eu ver isso, quis dizer que é sinônimo com a afirmação que existe K inteiro tal que 43 igual a 2K. Nesse caso, isso não é verdade, e isso é verdade, mas isso pouco importa. As duas coisas, pelo menos, significam algo, e antes dessa linha não significavam nada. Espero que é mais claro agora a diferença entre as duas. Essa coisa, então, qual o tipo dela? Proposição, ok? Essa coisa, qual o tipo dela? Definição seria mais correta. Eu não posso chamar essa coisa de proposição, porque não afirma algo. Ninguém pode falar, não, isso é errado, certo? Exceto se ele está na minha cabeça e sabe o que conceito eu estou pensando, ele vai falar, ei, você esqueceu certos números para ser chamados pares, como a gente acabou de fazer, mas aqui nesse caso seria uma definição, ok? Bem, e falta mais uma coisa para discutir, já que a gente está discutindo certas coisas mais viajadas, talvez, meio filosóficas, talvez, é a diferença entre esse símbolo e esse símbolo aqui, e que vai acabar sendo parecida com a diferença desse símbolo e desse símbolo. Estou falando isso porque eu estou usando esses símbolos no meu livro, então quem vai estudar de lá seria bom entender essa ideia. Seria errado pensar que os dois lados dessa coisa que eu escrevi aqui é a mesma coisa. Com certeza não é. Aqui é uma soma de um número chamado 2 com um número chamado 1. Aqui é uma divisão, sei lá, uma fração talvez, de um número chamado 6 com um número chamado 2. Com certeza não é a mesma coisa. O que acontece é que se eu sei de todas essas coisas que aparecem aqui o que significam, e se eu sei como fazer esses cálculos, se eu fizer esses cálculos, essa coisa vai acabar achando esse valor 3, e essa coisa aqui vai também achar o valor 3, e por isso eu tenho o direito de falar que eles são iguais. Igualdade em matemática, se a gente não concordar outra coisa, o padrão de igualdade em matemática quis dizer que as duas expressões denotam o mesmo valor. Isso não quis dizer que elas é exatamente a mesma descrição. Aqui é o 2 mais 1, aqui seria o 6 sobre 2. Então, para enfatizar, para separar esses dois conceitos, aqui seria uma igualdade até sintática ou intencional, no sentido de está dizendo que o lado esquerdo e o lado direito
é a mesma coisa, não porque você precisa fazer um cálculo, mas porque na maneira que foram definidas essas duas coisas são iguais. Por exemplo, se eu definir o x quadrado para ser... se eu falar que o x quadrado é definido para ser x vezes x, depois eu vou ter o 8 quadrado, eu sei que essa coisa é exatamente a mesma coisa com o 8 vezes 8. Não preciso fazer nenhum cálculo, isso é porque foi definido assim, então é praticamente uma outra notação para isso. Okay? Similarmente, seria a diferença entre essas duas coisas. Estou falando isso porque talvez lendo o texto vai acabar sendo meio confuso, mas tem uns exemplos também para praticar. E talvez, sim, temos pouco tempo para voltar e continuar nossa demonstração, que até agora a gente só escreveu uma linha. Então vamos lá. A gente estava... dados. Então, voltando na minha demonstração, meus dados aqui eram que eu já tinha que o n é natural, certo? E eu tinha que o n é ímpar. E aqui que tenho n quadrado é ímpar, mas agora eu sei traduzir meu alvo. Esse alvo é, inclusive nesse caso seria até 3 linhas, para quem pegou o que eu acabei de falar. O que significa isso? Existe um K inteiro. Eu vou começar usando uma notação que eu espero que vocês já conhecem. Esse simbolozinho, conhecem? Todos? Quem nunca viu esse símbolo? Todo mundo conhece esse símbolo aqui? Ok, é o pertence. Que tipo de coisa eu boto aqui? De longe. Objeto. E que tipo de coisa eu boto aqui? De longe. O conjunto não é de longe. É objeto, certo? Objeto, certo. Para ter chances, e que tipo de coisa é tudo isso? Uma proposição, muito bem. Esse é o meu verbo. Aqui está falando que um certo objeto pertence a um certo outro objeto. É para ter chances dessa proposição ser verdade, e com certeza que subtipo então de objeto precisa ser aqui? Um conjunto, certo? Se aqui acabar sendo um número, sei lá, 5, com certeza essa proposição vai ser falsa. Mesmo assim vai ser uma proposição, tá? E aqui que tipo de subobjeto eu posso botar para ter chances de ser verdade? Qualquer coisa, qualquer objeto aqui, qualquer objeto tem chance de pertencer a algo. Ok, então vou usar essa notação de conjuntos que vocês já conhecem. Essas coisas chamadas chaves vocês também conhecem como notação para denotar, por exemplo, o conjunto cujos membros são 2, 3 e 5. Isso já é conhecido, eu espero. E prometo que essa é a única vez que eu vou escrever esses dois símbolos bem. Em geral, eu escrevo mais ou menos assim, mas vocês vão entender que isso é isso e isso é isso. Ok? Beleza. Então aqui seria existe K nos inteiros. Simbolizamos os inteiros com Z, que é a primeira letra da palavra para número em alemão. Zahl, sei lá uma coisa. Mas enfim, existe K inteiro tal que... ajuda aqui. Alguém? É isso? Ninguém tem problema com isso? Eu tenho problema com isso. Eu quero mais algum aliado, por favor. Andreon? Não deveria ser n ao quadrado, não. Obrigado. A afirmação aqui que o n quadrado é ímpar. Então, se eu olhar para a minha definição, que infelizmente eu apaguei, o n lá era apenas uma variávelzinha. Quantas vezes que eu vou ter uma afirmação de coisa é ímpar, a ideia é que eu vou olhar como essa coisa foi definida, e aqui eu vou precisar substituir essa coisa com essa coisa. Então, nesse caso, seria, existe um K inteiro, tal que blá, blá, blá. Então, meu alvo, nesse momento, é esse cara aqui. Ok. E a pergunta é, como eu mato esse tipo de alvo? Talvez faz sentido escrever um pouco em português. Existe
inteiro K tal que a n quadrado igual 2K mais 1. Estou falando isso porque a gente viu todas essas coisas aqui, blá blá blá, mas agora a gente está vendo também existe, sei lá, x tal que esse seria uma coisa que pode depender de x. Vou escrever isso φ de x. Seria legal se acostumar com certas letras gregas, aparece muito matemática, não vou ficar usando essas pelo fato que sou grego, mas esse seria o φ e esse seria o ψ, e a gente vai acabar usando esse tipo de letras. E outra que a gente não encontrou ainda seria que para todo x, o φ de x, ok? Mas a pergunta é qual seria um argumento convincente para alguém que está duvidando isso. Vocês precisam assumir o papel de alguém que está duvidando essa coisa, ou essa coisa que é a mesma, e pensar qual, se eu escrever o que, você vai ser convencido, o que você precisa ver para ser convencido que esse tipo de coisa é verdade. Uma fórmula de um K para qualquer N. Uma o quê? Uma fórmula de um K para qualquer N2, por exemplo. Eu não entendi o que você quis dizer com uma fórmula de um K. Tipo, se você me dissesse uma fórmula de calcular o K com N2, por exemplo, faz sentido. Porque se você dissesse assim, sei lá, toda árvore tem raiz, e você me dissesse como é que encontra a raiz da árvore. Cuidado, aqui não tem questão de toda, não estou duvidando que toda coisa faz algo. Eu já tenho um certo N, eu sei que esse N é ímpar. O que eu estou duvidando é que existe inteiro K, tal que tem essa propriedade. Vou tentar sair. Márcio, né? Ou não? Ok. Tentar sair a partir da definição e concluir que Qual definição você está dizendo? 2K mais 1 não uma definição. Tá, ok. Existem aqui umas certas definições escondidas do que significa soma, do que significa multiplicação. Isso que você quis dizer? Ou? tentar sair de um número ímpar, aí a partir dessa definição, ela vai ao quadrado e tem que concluir mais ou menos isso. Um segundo. O cara que está duvidando aqui, está duvidando que a existência de algo, certo? Aí, esse algo, então o que ele está duvidando é que você consegue achar uma coisa que encaixa aqui. Não qualquer coisa, mas uma coisa inteira. Então, meu alvo é construir um certo objeto, falar, olha, esse objeto aqui encaixa aqui, e ainda mais, esse objeto é um inteiro. Faz sentido o que eu acabei de falar? Ou não? Está meio estranho. E se eu traduzir essa coisa que é dado meu para o que significa mesmo, o que isso significa? Não? Ok. Que existe um K, certo? N é igual a 2K mais 1. Tá certo? Ok, agora a pergunta é, para cada coisa dessas, a gente vai ter que discutir como atacar, o que seria um argumento convincente para convencer alguém que é verdade, é como usar. Se alguém, eu tenho isso como dado, ninguém está duvidando disso, eu tenho o direito de usar. A pergunta é, o fato que eu tenho isso, o que me permite fazer aqui no meu código, que eu não podia fazer antes de ter esse dado? Eu ganho o direito de fazer algo. O que é esse algo? Substituir o que por quê? Substituir o n ao quadrado pelo valor de n vezes n, né? No dado, seria no caso 2K mais 1 vezes 2K mais 1. Espera aí, estou aqui, certo? Suponha n é ímpar. Quero saber qual a próxima coisa que eu posso escrever agora. Eu ganhei um dado aqui, eu sei que existe um certo inteiro que faz algo. Isso me dá o direito de solicitar esse algo. Meu inimigo até aceita, esse é um dado meu, ele aceita que existe um inteiro que tem essa propriedade, então vou falar para o meu inimigo, então me dá um inteiro que tem essa propriedade, e vamos chamar esse inteiro de, e aqui eu posso escolher qualquer nome que eu quero. Então, o que isso me permite fazer aqui é solicitar um certo objeto que tem o direito de escolher quase qualquer nome para denotar esse objeto, exceto
Qual coisa não posso escolher aqui? O N não posso escolher, o K por que não? O meu escopo apenas tem um N declarado aqui, não existe K. Se eu quiser usar K, posso usar K. Então, seja K ou seja W, tá? Inteiro, tá o quê? O quê? Um segundo, quero usar o dado. Estou falando, ei, inimigo, você concorda que existe inteiro, tal que o n igual a 2 vezes esse inteiro mais 1? Beleza, vamos concordar num nome com esse inteiro porque eu vou precisar desse inteiro. Então vamos chamar esse inteiro de w, então seja w, aquele inteiro que tem essa propriedade aqui, ou seja, tal que n igual a 2w mais 1. E assim que você... Essa é a linha de código, não é o comentário. Por que estou falando linha de código? Algo aconteceu aqui. O que eu ganhei aqui? Ganhei duas coisas. Como? Eu ganhei... Cuidado, meus dados não são objetos, sou W um objeto, meus dados são proposições. Qual a proposição que eu ganhei aqui mesmo? Certo. Tem um W que é um inteiro, certo? E o que mais eu ganhei? 2W. Ganhei mais uma igualdade também, certo? Essa aqui. Paramos aqui, eu acho, porque estamos com fome ou com sei lá o quê. A gente vai continuar um pouco essa demonstração para ver como termina e como certas coisas mudam em cada linha de código, identificar quais são linhas de código, quais são comentários, e daqui uma ou duas aulas finalmente acabar com essa unidade 0 e começar a ver todas essas coisas na prática para entender essas coisas melhor. Vou avisar, vai ter de novo, claramente, trabalho só fazer em casa. Estou falando isso porque hoje apenas 2 pessoas sabiam disso, então procurem ver e pensar nessas coisas em casa. Até segunda.